Oiê, estudantes do sexto ano da MF Marcos Mélega! Eu sou a Daura Camargo, autora do livro Catanhos, que vocês leram com a professora Elaine na aula de língua portuguesa. Recebi todas as cartas que vocês escreveram para mim. Amei as cartas, agradeço muitíssimo cada uma de vocês, cada um, a professora Elaine por proporcionar essa atividade. Adorei a letra de vocês, os envelopes, o capricho, as perguntas, que foram muitas. Olha, uma graça. Ganhei até um presentinho. Ai, que fofo, presentinho. Ah, eu ganhei também, sabe o quê? Uma bala. Ainda bem que vocês não ficaram chupando bala na aula e me mandaram, né? Gente, mas olha aqui, vocês escreveram as cartas em 16 de abril. 16 de abril, que dia que é hoje, meu Deus do céu? Como é que o tempo passou tão rápido? Eu não vi. Eu peço perdão a vocês pela demora. Vocês sabem que eu sou professora, né? E olha, as tarefas de professora são muitas. Ó, esse aqui é o meu caderno que eu uso para planejar as minhas aulas, fazer as anotações sobre os estudantes, organizar toda a minha vida na escola. E ó, o trabalho é muito, viu? Mas o que interessa, minha gente, é que eu amei todas as cartas de vocês e o dia de responder chegou. Eu fui anotando todas as perguntas, e era pergunta, viu? Ô povo curioso! No total deram 70 perguntas e eu fui separando por assunto. O primeiro assunto, como não podia deixar de ser, é o campeão de audiência, o Mélega. Todo mundo queria saber se é verdade que eu estudei no Mélega, como que era no meu tempo, quem era minha professora favorita e um monte de coisas mais que eu vou responder para vocês no decorrer do vídeo. O segundo assunto, como não podia deixar de ser, é o livro, né? Vocês falaram coisas ótimas, eu tô louca para responder tudo. Terceiro assunto é sobre a ilustradora, Juliana Naju. E a última parte é sobre Euzinha. Esse povo curioso mandou um monte de perguntas sobre a minha vida, mas eu vou responder tudo pra vocês no vídeo. Eita, que tinha gente que queria até saber a cor do meu pijama, ixi. E agora, pessoal, chegou a hora, vem comigo que nós vamos responder essas perguntas. Vamos lá! E agora, sem mais delongas, vamos começar pelo Mélega. É verdade que você estudou no Mélega? Sim. Gente, não é que eu achei o meu histórico escolar? Olha aí as matérias que eu tinha. Olha aí o ano que eu estudei, de 85 a 92. Sim, super verdade. Você gostava de estudar aqui? Sente saudades? Sim, gostava muito de estudar aí. Sinto saudades. Gostava tanto de estudar aí. Gostava tanto de escola. Sempre gostei. Que me tornei professora, não é mesmo? Se a gente não gostasse do ambiente, eu ia querer sair o mais rápido possível, né? Mas eu gostava muito de estudar, o Mélega foi uma escola muito especial, a escola do meu coração, a escola onde eu aprendi muito, onde eu fiz muitas amizades, onde eu tive professores e professoras maravilhosas. E sim, eu sinto saudades. A gente só percebe algumas coisas depois que a gente se torna adultos. Então, se tem um conselho que a gente possa dar, nem sempre os adolescentes querem ouvir, mas o conselho seria: aproveite a sua escola. Sua escola tem projeto? Participe. Vai conhecer, pelo menos, vai saber como é que é. Tem passeio? Vá. Tem festa? Vá. Tem aulas? Estude, aproveite, tire dúvidas. Faça amigos, amigas, né? Experimenta a comida da sua escola. Se você não quer comer todo dia, não precisa, mas experimenta. Você tem que saber qual é o sabor da comida que a sua escola oferece. Saber tudo da sua escola. É muito legal e é uma memória que a gente vai guardar no coração sempre. Voltaria a estudar aqui? Se eu pudesse voltar no tempo, seria a minha escola, com certeza seria a minha escola. Mas se eu pudesse voltar no tempo, com a escola que vocês têm hoje, eu ia assim me divertir muito, muito mais. Porque com certeza a escola que vocês têm hoje é melhor do que a escola que eu tive. Vocês têm mais tempo na escola, vocês têm mais projetos. Você estudou quantos anos no Mélega? Eu estudei 8 anos no Mélega. Na minha época não chamava ano, chamava série. Então eu entrei na primeira série e saí na 8ª série. Todo o meu ensino fundamental eu fiz no Mélega. Então foi de 1985 até 1992, da primeira à 8ª série. Você estudou com a professora Elaine? Na mesma sala não, porque ela é um ano mais velha do que eu. Então a gente estudou na mesma época, mas ela sempre estava um ano à frente, porque ela é um ano mais velha, e eu estava
num ano atrás, mas estudamos na mesma época, teve momentos que a gente fazia intervalo juntas, teve momentos que a gente participou de festas da escola juntas, de eventos da escola juntas, mas não na mesma sala. Como a escola era na sua época? Quando eu entrei no Mélega pela primeira vez, que eu tinha 6 anos, entrei com a minha mãe para fazer a matrícula, eu me lembro até hoje. Eu entrei na escola, eu olhei lá de cima, né? Porque a gente vê o pátio, vê as escadarias, vê sala em cima, vê sala embaixo. Eu falei, nossa, essa escola parece uma rodoviária. Eu achei a escola muito grande. E até hoje eu tenho essa sensação, porque eu estive recentemente na escola de vocês, porque eu voto lá. Então eu fui para as eleições e vi como a escola de vocês é grande e tenho a mesma sensação. Nossa, parece uma rodoviária, com lugar para lá, lugar para cá, e desce, sobe. Na minha época a escola era menos colorida do que é hoje. Eu vi que tem os corrimões no meio das escadarias, né? Coloridos, não tinha. A minha escola era mais cinza. Vi os espaços de brincar, vi o parquinho lá fora, aquele espaço amplo, né, do pátio externo. O pátio interno sempre foi grande, mas com as mesas, né, de ping-pong, pibolim e tal. Na minha época não tinha nada disso. Tinha um parquinho que era mais na área do pátio externo de vocês, tinha um trenzinho de concreto que a gente podia subir, tinha um outro brinquedo, um trepa-trepa, mas a gente tinha pouco tempo de brincar, a gente tinha pouco tempo até de estudar. Então a gente estudava 4 horas por dia apenas, então era das 7 às 11 ou das 11 às 3 ou das 3 da tarde até às 7 da noite. E tinha também o período noturno, que quando eu estava no oitavo, na oitava série, eu estudei no período noturno, que era das 7 da noite até as 11 da noite. Então muitas coisas mudaram na escola, né? No prédio, nas instalações, e eu acho que a escola de vocês é bem mais gostosa em alguns aspectos do que a minha. Uma coisa que tinha na minha época que vocês não têm acesso é o túnel. O túnel, a gente podia andar ali em alguns momentos, era escadas, né? E a gente podia descer ou subir em alguns momentos junto com as professoras. Eu sei que agora tá um espaço diferente, né? Tem outra função esse espaço. Na minha época, tinha ótimas professoras, tinha experiências muito legais, passeios, festas. Na minha época, a educação física era em horário diferente, então eu tinha que ir para a escola num período da manhã, normalmente, para fazer só educação física, voltava para casa, tomava banho, trocava de roupa e ia para a escola, para as aulas nas salas de aula. Então muitas coisas mudam, muitas coisas são diferentes. Mas avaliando, eu acho que eu iria gostar muito da escola de vocês hoje em dia, porque eu teria mais tempo na escola, porque eu teria a oportunidade de estudar outras coisas nos projetos. E se não for na escola, eu não ia ter nesse momento, né? Então, fazer um esporte, fazer um projeto artístico, fazer um projeto científico, aí depende do que a escola oferece, mas eu sei que a escola de vocês oferece muitas coisas. Então, eu acho que vocês têm mais do que a gente tinha naquela época, e o meu conselho é aproveite a sua escola. Seu sonho era ser professora. Você queria ser professora no Mélega? Sim, sonhava em ser professora no Mélega. Aí acabei indo para outras escolas, morei em outros bairros e aí conheci outras escolas muito legais também, muito bacanas. Mas eu sonhava sim em ser professora no Mélega porque foram as professoras que me inspiraram a querer ser professora. Então a gente imagina que as coisas vão acontecer daquele jeito que a gente está conhecendo, né? Qual professora você mais gostava? Eu amava as minhas professoras do Fundamental 1, em especial do 3º ano, professora Zuleika, do 4º ano, professora Yoshiko, e depois da quinta série, eu falo ano porque eu tô acostumada agora, mas na minha época era série. Da 5ª série em diante, que a gente começa a ter várias professoras, professores, eu tinha uma professora muito, muito querida, muito especial, que me inspirou muito,
que era professora de ciências. O nome dela é Ana Sueli e ela proporcionou muitas coisas bacanas pra gente na sala de aula. Foi a professora que me proporcionou a experiência de ter contato com um microscópio. Eu achei aquilo sensacional e foi no Mélega. Eu pensava até em ser professora de ciências, foi uma das minhas opções. E depois que eu fui conhecendo a pedagogia, aí eu acabei me tornando professora de crianças, professora alfabetizadora. Você já estudou na minha escola. Como se sente vendo os alunos lerem o seu livro? Ai, que pergunta maravilhosa! Eu sinto uma emoção enorme e isso foi uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu escreveria um livro que os estudantes do Marcos Mélega iriam ler um livro que eu escrevi. Isso foi uma coisa totalmente surpresa na minha vida. E eu fico muito feliz, é uma emoção, é uma alegria. E receber as cartas de vocês, com os comentários de vocês e tantas pessoas, né, lendo o livro, é muito, muito legal. Agora a gente vai falar do livro Catanhos. Vamos falar das impressões, das ideias que vocês tiveram primeiro. Como você teve a ideia de fazer esse livro? Esse livro, ele surgiu de uma atividade que eu fui fazer numa escola de teatro, que não é aqui em São Paulo, é em Juquitiba, se chama Solar da Mímica. E aí, nessa atividade, esse curso, que durava vários dias, durava 7 dias, a gente fazia vários exercícios. Quem fez teatro, já fez alguma oficina, deve imaginar, né? Vários exercícios de improviso, vários exercícios com as cenas que a professora propunha, o professor e tudo mais. E numa dessas cenas, num desses exercícios, apareceu uma proposta que era de contos de fadas. E era um conto de fadas que ainda não existia. Então, a partir das cenas que a gente foi fazendo nos exercícios desse curso de teatro, surgiu o rascunho, vamos dizer assim, de Catanhos. Passou um tempo, eu estava querendo fazer um trabalho de contação de histórias. Também estava estudando bastante sobre os contos de fadas, principalmente os registros mais antigos, que foram feitos pelos irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, por outros autores dessa época mais antiga. E aí eu convidei a minha amiga Carla Passos, que é atriz, para a gente começar a pesquisar histórias, para a gente fazer uma contação de histórias. E aí eu apresentei essa história que eu criei lá no curso de teatro e propus que a gente também colocasse essa história no nosso repertório. Ela gostou, topou, então a gente já começou a contar a história. Mas isso aconteceu e o livro não existia. A história estava aqui na nossa cabeça, eu escrevi no papel, escrevi depois no computador, no Word, então eu tinha o texto registrado, mas eu ainda não tinha o livro e nem sabia ainda como é que ia ficar esse livro. Passou muito tempo, a gente fez muitas apresentações dessa história junto com outras, e sempre que a gente apresentava outras histórias, a gente apresentava os livros, né? Inclusive a gente já fez a apresentação aí no Mélega, na sala de leitura. E aí me veio essa vontade de, quando terminasse a contação de histórias, eu também ter esse livro para falar, essa história está nesse livro. Como a gente fazia com a história Carne de Língua, que é um conto tradicional do Quênia. E aí a gente mostra o livro. Peraí que eu vou pegar. É esse aqui. Nesse livro a gente aprendeu a história Carne de Língua, que a gente conta também. Então a gente sempre apresentava os livros que nós usamos, que nós pesquisamos. E esse não existia. Então, cada vez mais eu fui pensando e querendo amadurecer essa ideia de ter o livro físico para as pessoas poderem levar a história para casa, para as pessoas poderem conhecer lendo, para ter ele na forma literária também. Você se inspirou em outros livros para fazer esse? Não me inspirei em outros livros assim físicos, eu me inspirei em outras histórias. E as histórias que eu me inspirei foram os contos de fadas tradicionais, antigos. Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, esses contos antigos que tem muitos registros, principalmente pelos irmãos Grimm na sala de leitura, com certeza.
Em quantos dias você produziu o livro Catanhos? Ah, meu Deus do céu. Muitos dias. Muitos. Primeiro que foi isso que eu já contei pra vocês, né? A história existiu muito antes do livro. E aí, quando eu vi que eu poderia fazer um livro, que eu já tinha os recursos, né? Porque é um pouco caro fazer livro, sabe? Mas eu já tinha os recursos para poder mandar para gráfica, para poder ter uma pessoa que ia fazer a ilustração, editar a ilustração, colocar ela de um jeito bonito no livro, intercalando com texto. Tudo isso precisa de gente para trabalhar, que eu não sei fazer tudo isso sozinha. Eu só fiz o texto, né? Ter gente para corrigir o livro, né? Fazer uma revisão. Quando eu percebi que era possível fazer isso, e aí comecei a trabalhar no livro literário, eu comecei a reescrever, porque tem coisas que a gente conta que se a gente for escrever no papel não dá muito certo. Não é gostoso de ler. E aí eu fui percebendo isso. Então, para fazer essa parte de escrever a história, pensando que ela estaria num livro, que eu não estaria contando para as pessoas, demorou muitos dias. Aí até conseguir chegar na versão final, teve umas 20 versões. Aí até conseguir chegar na versão final dos desenhos, da diagramação que a gente fala, do projeto, também teve mais umas 30 versões. Aí até mandar pra gráfica e fazer e tarará. E aí aprovar, teve mais umas 3, 4 versões. Por fim, o livro ficou pronto. Ó, aqui é um teste que a gráfica me mandou. Tá vendo que aqui, ó, não tá cortadinho, certinho. É um teste pra ver se eu tinha gostado, pra ver se tava bom. As cores e tudo mais. Aí eles mandam um teste com as páginas, com as ilustrações, para ver se as cores estão legais, se tá tudo legal. Aí eles mandam um pra gente ver se tá bacana, só que ele ainda não tem um acabamento certinho, ó, que no meio não tá tão colado, porque é mais pra gente ver se a gente gostou. Não sei se vocês conseguem ver que esse aqui, que é o teste, ele tá um pouquinho menor do que esse aqui, que é a versão final. O nome do livro tá um pouquinho menor, a cabeça da menina tá um pouquinho menor, tem um pouquinho mais aqui de nuvenzinha. Aí a gente achou que tava muito branco esse. Aí resolvemos aumentar um pouco mais para ocupar melhor o espaço. Então, minha gente, é um trampo, viu? O que veio na sua cabeça para dar o nome Catanhos? Não veio uma coisa específica na minha cabeça. O que veio é que eu queria o nome de uma fruta que não existisse. Então eu fiquei brincando com palavras, sabe? Quando você fica juntando sílaba, sei lá, batira. Parece nome de fruta? Ah, não parece. Deixa eu ver outra coisa. Ah, sei lá, focado. Até existe, focado, não tem nada a ver, não. Fiquei assim. Aí saiu Catanhos, pulou da minha boca. Catanhos. Falei, Catanhos parece nome de fruta. Vou ficar com essa daí. E aí, vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que já existe essa palavra? Eu não conhecia, mas existe. E tem a ver com comida. Não vou contar pra vocês, não. Depois vocês dão uma gugada lá e descobrem o que é, tá bom? Aí teve gente que escreveu que achou o livro interessante, que achou o livro criativo. Muito obrigada. Teve gente que escreveu que queria que tivesse mais páginas. É que vocês já são estudantes que já têm uma experiência de leitores, né? Então vocês começam a querer ter uma história mais elaborada, com mais detalhes, mais situações. Bacana, posso pensar. Aliás, se eu tivesse tido tudo isso que vocês falaram pra mim antes de publicar o livro, com certeza eu mudaria um monte de coisas, que vocês deram ideias maravilhosas, que eu vou chegar nelas. A princesa poderia ter feito a festa do Catanho, como ela sonhou. Aí eu li isso e falei, claro, gente, claro que ela tinha que ter feito a festa, mas não fez. Agora ficou na nossa imaginação. Ó, mais uma pessoa falou, faltou mostrar a festa do Catanhos. Teve uma pessoa que falou, gostei das 2 páginas pretas, me senti dentro do livro. Ai, obrigada. Eu vou falar pra vocês, eu também amo essa parte do livro. Tem uma que eu adoro, é essa. E eu vou dizer uma coisa, eu que tive ideia. Mas não por isso, eu achei muito legal. Quando eu li o livro e chegou nessa parte, eu falei, nossa, aqui não tem que ter desenho nenhum, aqui tem que ter 2 páginas pretas. E deu certo, eu adorei também. Poderia ter outro livro, Catanhos,
A Fruta Desaparecida. Ah, eu adorei! Eu acho que a pessoa que escreveu isso pode fazer essa continuação. Eu vou amar. Catanhos, A Fruta Desaparecida. Uma outra curiosidade sobre o livro era ter ou não ter um subtítulo, né? Aqui, de repente, né? Quem sabe? Poderia ser um subtítulo. Algumas partes faltaram informações. Teve gente que achou que faltou informação. Imaginei como poderia ser o gosto da frutinha. Ai, que delícia. Eu também sempre imagino como é o gosto dessa frutinha. Teve gente que falou aqui: como você fez um livro sem errar? Como eu já disse pra vocês, né? Errei um monte. Teve um monte de versões. Porque cada versão que a gente faz é porque tem alguma coisa que a gente errou, que não tá boa, ou que a gente mudou de ideia, a gente não gostou. Então, não teve um livro sem errar. Como você se sente quando escreve livros? Esse é meu primeiro e único livro até o momento. Eu me senti muito feliz. Deu um baita trabalho, porque eu não sou uma autora experiente, eu não sou uma pessoa que já escreveu muitos livros. Então, sempre que a gente faz uma coisa pela primeira vez, eu acho que é mais difícil. Então eu me sinto feliz de ter conseguido concretizar. Eu me sinto feliz, mas foi um desafio. Foi legal a experiência de escrever esse livro? Você já fez poesia? Não fiz poesia para publicar. As poesias que eu fiz foi na época da escola, do Marcos Mélega. E aí fazia poesias no meu caderno, poesias para as pessoas. Às vezes inventava umas quadrinhas, mas não sou muito experiente também em escrever poesias. O que você sentiu quando viu o livro pronto? Ah, isso é uma outra emoção. Muito gostoso. Mesmo quando eu recebi esses bonecos que eu falei pra vocês, né? A gráfica chama de bonecos. Esses daqui já dá uma emoção. Já é uma emoção muito legal. E quando a gente decidiu como ele seria e chegaram esses daqui, ai, é muito bom, é muito bom. Você já fez algum livro representando os negros? Não fiz, mas já li vários. Já li vários e recomendo a vocês, leiam livros que têm representações negras. Tem vários na sala de leitura, muitíssimo legais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer muitas histórias maravilhosas. Inclusive, histórias tradicionais, histórias mais antigas e autores e autoras do nosso tempo, né? Esse é um livro que tem narrativas de histórias de países da África e histórias tradicionais, né? Histórias antigas de alguns desses países. É um livro muito gostoso, eu gosto bastante. Qual a sua parte favorita do livro? Eu tenho muitas partes favoritas, mas da história, eu acho que é essa. O momento que a princesa sai do castelo para ir para a vida, para o mundo, eu gosto muito. De projeto, do jeito do livro, das sensações do livro, é essa. Eu acho que essa parte ficou bem legal. E de ilustração, eu amo essa. Eu acho a ilustração mais bonita do livro essa daqui. Qual é a parte que você menos gosta? Eu começo a concordar bastante com vocês que o final pode ter mais informações, pode acontecer mais coisas. Acho que o final me incomoda um pouquinho. Qual é o gosto específico dos catanhos? Aí fica por conta da nossa imaginação, né? Na minha sensação, é uma fruta muito doce. E para mim, uma fruta muito doce, muito gostosa, quando tá bem doce, quando tá no ponto, é manga. A melancia, quando tá bem no ponto, é bem doce, bem gostosa. Então, pra mim, dá uma misturada nessas frutas todas e dá um sabor que surpreende, um sabor refrescante, um sabor doce. Pra mim é isso. Mas aí é do paladar, da imaginação de cada um, né? Se você achasse uma montanha dos desejos, qual seria o seu desejo? Ai, eu achei essa pergunta ótima, achei essa pergunta maravilhosa. Olha, eu vou falar pra vocês, meu desejo é ter um ano sabático. Sabe o que é um ano sabático? É um ano assim em que a gente não precisa ir pra escola, a gente não precisa ir trabalhar, mas a gente tá bem, a gente tem dinheiro, a gente tem saúde. É um ano pra meio que fazer o que a princesa foi fazer. Vou descobrir o mundo, vou viajar, vou
me dedicar a outros projetos. Nossa, é o sonho da minha vida, ter um ano sabático. Como seria se a princesa fosse derrotada pela bruxa? Eu acho que se a princesa fosse derrotada pela bruxa, não ia ter o livro. Eu acho que ela ia ser mais um daqueles viajantes, daqueles aventureiros que tentaram subir e não conseguiram. Ela ia ser mais uma derrotada. Então eu acho que o livro só existe, a história só existe porque ela foi a primeira que quebrou isso. Ela quebrou essa ideia, essa lógica. Ela inaugurou uma nova era na Montanha dos Desejos. E se tivesse um final triste? Não cheguei a pensar no final triste. Triste seria ela fracassar, né? Seria triste também, ia ser mais uma. Não sei. Não pensei no final triste. Eu acho que a coisa mais triste que poderia acontecer com a princesa é ela não poder realizar o que ela queria. Acho que essa ia ser a coisa mais triste. Porque aí ela ia perder todo o vício dela, toda a alegria de viver, todo o impulso dela para fazer as coisas, né? Toda a energia dela. Se ela ficasse presa no castelo, acho que seria triste. Como se chama a princesa? A princesa não tem nome. Eu gostei dessa coisa da princesa não ter um nome. E se vocês forem pesquisar, tem muitas histórias que as princesas não têm nome, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse é um livro dos irmãos Grimm. Tem o volume 1, volume 2, com toda a obra deles, todas as histórias registradas. É um livro super bonito. E tem uma história que vocês certamente conhecem, que eu vou ler só o comecinho para vocês. E é assim: era uma vez um homem rico que viveu feliz com sua mulher por muito tempo, e juntos tiveram uma única filha. Um dia a mulher adoeceu e, quando sentiu o fim se aproximar, chamou a filha e disse: querida criança, vou ter de deixá-la, mas quando eu estiver no céu, sempre olharei por você. E aí segue a história. Vocês sabem que história é essa? Essa história é a Gata Borralheira, que é a Cinderela. E aí teve outras versões, colocaram o nome de Cinderela, mas aqui, assim, na versão original, ela não tem nome. Outra história. Era uma vez um rei e uma rainha que não conseguiam ter filhos, embora muito desejassem. Certa vez a rainha estava tomando banho na banheira quando um caranguejo saltou de dentro da água para o chão e disse: seu desejo em breve será realizado e você dará à luz a uma menina. Isso realmente ocorreu. E aí segue a história. Sabe que história é essa? A Bela Adormecida. Ela não se chama A Bela Adormecida. Ninguém chama A Bela Adormecida, porque ela adormeceu, que a história tem esse nome. Mas não é o nome dela. E tem várias outras que tem essa estrutura das personagens princesas não terem um nome definido. E eu optei por seguir essa estrutura antiga, porque eu estava me inspirando em histórias antigas. Poderia melhorar a bruxa para ser mais assustadora. Verdade, verdade. Pensar nisso nas contações de histórias. A família da princesa poderia aparecer mais. Bastante gente se incomodou com a família da princesa não aparecer tanto, não aparecer mais. Eu não me incomodo tanto com isso. Por quê? Eu sei que a nossa família é muito, muito importante pra gente. Mas no livro, na história, o objetivo da história era mostrar a jornada da princesa. E o que a princesa, que na verdade ela começa mais criança, mais ingênua, e durante o percurso dela, parece que ela vai amadurecendo, que ela vai virando uma mocinha. E aí o objetivo era mostrar essa jornada dela. A nossa família é super importante pra gente. Mas tem coisas que a gente tem que fazer com as próprias pernas. E era isso que o livro queria contar. Era essa história do que ela faz com as próprias pernas. A princesa poderia ter mais obstáculos. Verdade. Na verdade, na contação, a gente tenta colocar no livro, ela teve muitos, né? Mas eu achei que ficaria um pouco enfadonho ficar descrevendo um por um. Então tentei colocar de um jeito que tivesse mais. Mas talvez que desse essa ideia que teve mais. Mas talvez poderia descrever mais alguns bem legais, né? Que obstáculos poderia ser, hein? Os pais da princesa não ficaram preocupados com ela?
A história não conta. Ela não tinha a mãe dela, né? Porque o rei era viúvo. Viúvo significa que a mãe já faleceu. O rei estava cuidando de muitas coisas, ou o rei também confiou na sua menina, na educação que ele deu para ela e sabia que ela não era boba. E não sabemos o que aconteceu com essas outras personagens, porque o foco era o que a princesa ia fazer com as próprias pernas. Ela demorou muito para voltar para casa? Também não sabemos, fica por conta de vocês. Personagens favoritas. Algumas pessoas falaram que a princesa foi sua personagem favorita, outras pessoas falaram da princesa e da bruxa, outras pessoas falaram dos monstrinhos, que acharam que ficou divertido e foram as suas personagens favoritas, e teve gente que falou que não gostou dos monstrinhos. Então os monstrinhos dividiram opiniões. E teve gente que falou que não deveria ser monstrinho, deveria ser fada. Eu adoro as fadas. É que aí as fadas pra mim, elas não iam servir a bruxa, elas têm uma outra natureza. Pergunta sobre Juliana Naju. Amei os desenhos, não é uma pergunta, um comentário, mas muita gente escreveu que amou os desenhos, eu também. A Juliana Naju é uma artista plástica e ela tem muitas técnicas de desenho, ela estuda bastante para isso. Ela também faz outras coisas, não só pintura, ela produz figurinos. Então, como eu tenho um trabalho de contação de histórias e também no teatro, ela já produziu figurinos pra gente, que são as roupas que a gente usa nas apresentações. Cenários, tem muitas coisas que ela faz. Peças lindas, bonecas de pano, várias coisas. Vocês são amigas? Sim, somos amigas. Como você conheceu a Juliana? Conheci com os meus amigos do teatro, fazendo trabalhos. E aí conheci o marido dela, que também trabalha com teatro, fazendo trabalhos com o Felipe Edmo, que é o marido da Juliana. Eu também acabei conhecendo a Juliana, essa artista plástica maravilhosa. Você escreveu o livro com a sua amiga? Não. Eu escrevi e ela desenhou. Então, eu sou autora e aqui, ó, com ilustrações de Juliana Naju. Ela leu a história e a partir do que ela leu, ela foi imaginando os personagens, os lugares e foi desenhando tudo que ela criou. Todas as ilustrações ela que criou, né? A princesa ser desse jeito, o cabelo ser desse jeito, os monstrinhos, a caixinha, a porta do castelo, tudo foi ela que criou, de imagens. Mas isso reflete o que ela imaginou. Se você for desenhar a princesa de Catanhos, você também pode criar uma princesa do jeito que você gosta. Se você for desenhar o próprio Catanhos, tem muita gente que fala que parece morango, você pode desenhar de outro jeito, né? Que você acredita que seja o Catanhos, né? Cada pessoa que lê tem a sua imaginação para te conduzir na história. Perguntas pessoais sobre eu mesma. Em qual estado você nasceu? São Paulo, na cidade de São Paulo também. Quantos anos você tem? 46. Quando é o seu aniversário? 12/5 é o meu aniversário e eu nasci em 78. Você é casada? Não. Tem filhos? Não. E filhas? Também não. Você torce para qual time? Eu falo que eu gosto do Corinthians e do São Paulo. Aí todo mundo fala, você é bandeirinha? Sou bandeirinha. Você já foi para outro país? Já fui. Já fui para Colômbia, já fui para o Chile, já fui para Argentina. E sempre é muito legal conhecer outros países. Quando você tiver essa oportunidade, vá. Você é vegana? Não. Você gosta de algum esporte? Gosto de muitos esportes, adoro acompanhar esportes, adoro acompanhar as Olimpíadas. O Brasil agora foi hexacampeão no futsal, adoro acompanhar as Paralimpíadas, tudo. Praticar, eu não pratico nenhum esporte, mas eu me movimento, tento fazer minhas atividades físicas e adoro acompanhar. Admiro demais os atletas e as atletas. Você tem muitos livros? Escritos por mim, esse é o primeiro até o momento e único. Livros que eu leio, eu tenho bastante. Livros na minha prateleira, um monte. Vou mostrar para vocês, peraí.
livro você gosta mais? Eu gosto de muitos livros, mas quando eu estudava no Mélega, eu gostava muito dos livros do Marcos Rey, que é um autor que gostava de escrever romance policial, de suspense, de mistério, amava. Eu adoro uma autora que se chama Sylvia Ortolfi e ela tem um livro engraçadíssimo, eu gosto muito, que se chama Luana Adolescente, Lua Crescente. Eu acho que é um livro que vocês iriam gostar, eu adoro. Você sempre gostou de criar histórias? Sim, sempre gostei de fazer redação, criar histórias. Às vezes escrevia e desenhava, fazia num formato de livro, com as folhas. E aí demorava, porque eu fazia aí eu desenhava, pintava, escrevia. E eu ficava pensando, nossa, como é que deve ser fazer um livro? Porque não dá pra fazer isso um por um. Demora uma semana pra fazer um livro? Como é que eu ia fazer 100 livros? E eu não sabia como é que a coisa acontecia, né? Mas gostava sim. Que professora você queria ser e que professora você é? No começo, quando eu decidi ser professora, eu queria ser de ciências, como eu já falei para vocês, e eu sou professora alfabetizadora. Eu fiz pedagogia e sou professora de crianças de 1º ao 5º ano. Neste ano de 2024, eu dou aula para o 2º ano. Onde você dá aula? Você é professora há quanto tempo? Eu dou aula hoje numa escola da prefeitura também, que se chama EMF Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos. Eu sou professora há muito tempo. Quanto tempo? Desde do ano de 98. 98, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 26 anos que eu sou professora. Você gosta de que tipo de comida? Eu adoro vários tipos de comida. Gosto de comer comida saudável, gosto de comer comida bem temperada, gostosa, adoro. Mas eu vou confessar pra vocês que eu sou doida por uma pizza de berinjela, uma pizza de brócolis. Ai, que tipo de bebida? Adoro sucos de fruta natural, geladinho, adoro. Qual a sua cor favorita? Depende pra quê, né? Se for pra roupa, eu gosto de preto, gosto de branco. Se for pra casa, gosto de amarelo, gosto de verde. Pra roupa também eu gosto de verde. Depende pra o que é. Se for só pra ficar olhando pra cor, assim, só pra ficar meditando, eu gosto de lilás. Você fez mais de uma faculdade? Não, eu fiz uma faculdade, que a gente fala que é a graduação, que é pedagogia. Aí depois eu continuei o meu estudo, não é uma outra faculdade, uma outra graduação, que vocês vão entendendo isso aos poucos. Eu fiz uma pós-graduação, então que vem depois da graduação, em teatro e educação. Você já fez uma peça? Qual o nome? Eu já fiz uma peça com um grupo de teatro, o grupo se chama Arlequins, e a peça se chama Vem, Vento, Ventar. Era uma peça infantil também, onde eu conheci a Carla Passos, que é a minha parceira de contação de histórias. Eu também faço uma contação de histórias numa linguagem teatral, que a gente chama de histórias de alumbramento. Quando a gente faz uma linguagem teatral, tem uma banda que nos acompanha, tem outros atores, outras atrizes, é bem legal. Essa apresentação teatral tem catanhos e tem também carne de língua. Qual o seu maior medo? Pergunta difícil. Meter fogo, né? Eu tenho um pouco de medo das guerras e eu tenho medo de altura. Esse medo eu desenvolvi depois de velha, assim, sabe? Não tinha muito, não. Agora eu não gosto muito de estar num lugar muito alto. Olha que coisa, né? Queria tirar uma foto com você. Posso? Pode! Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. Tira uma foto. Queria te encontrar pessoalmente. Você pode dar uma dica pra gente gostar de ler? Leia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O que tem, assim, se você pegou um livro e você não gostou daquele livro, não tem problema você deixar aquele livro. Pega outro. Não gostou daquele? Deixa do lado, pega outro. Não tá dando certo o livro? Pega gibi. Não tá dando certo gibi? Pega jornal. Tá dando certo jornal? Vai ler poesia. Alguma coisa você vai gostar de ler. E começa pelo que você gosta. Começa pelo que você gosta de ler. E vai lendo, vai descobrindo, lê um pouquinho. Lê um pouquinho por dia. Isso é uma boa dica.
Leia todo dia, nem que seja um verso, nem que seja 2 parágrafos. Leia todos os dias e você vai descobrir o que você gosta. Quando você descobrir o que você gosta, aí você vai. Conforme você vai, você vai criando hábito. E aí você vai querendo. Outra dica, procure vídeos na internet, ouça pessoas que gostam de ler. Porque aí quando você ouve alguém falar de alguma coisa que ela gosta, ela te desperta o interesse. E tem um monte de até criança, adolescente, adulto, que gosta de ler, que tem canais que falam de livros. Ouça essas pessoas. E aí quando você ouvir ela falar daquele livro, aí você pode talvez dar uma chance para aquele livro. Se aquela pessoa falou isso, aquilo, né? Vou tentar. Uma outra dica, aceite o desafio. Tem livro que a gente começa a ler, o começo é difícil. Tem livro que a gente começa a ler, o começo é chato. Tem livro que a história é legal, mas o jeito que o autor ou a autora escreve é um pouco chato. Ou umas palavras que a gente não gosta, sei lá. Nem tudo a gente vai gostar 100%. Escrever é difícil, né? A gente pode fazer um exercício aí para ver como é que a gente se sai como escritores e escritoras. Então, persista. Tem que ter um pouquinho de persistência para você conquistar esse hábito da leitura e esse prazer da leitura. Você tem descobrir o que é que as pessoas falam tanto, as professoras, os professores falam tanto sobre ler. Tem uma coisa ali, né? Não é possível que não tenha nada de legal ali, mas você vai ter que descobrir. E para você descobrir, você vai ter que trilhar o seu caminho, você vai ter que ter uma trajetória para você descobrir por que as pessoas falam tanto sobre ler, sobre livros e falam leia, leia, leia. É isso, minha gente, eu agradeço muitíssimo vocês por terem lido o livro, por terem escrito as cartas maravilhosas, pelo capricho, pelas perguntas, pelos comentários. Eu amei desde a primeira vez que eu recebi as cartinhas de vocês e li, e elas têm me acompanhado um tempão. Eu peço desculpas mais uma vez pela demora, mas eu não esqueci das cartinhas de vocês em nenhum momento e que eu tinha um desejo enorme de dar esse retorno para vocês e agora chegou a hora. Agradeço muitíssimo, vou guardar todas com muito carinho. Agradeço a professora Elaine por ter feito a leitura junto com vocês, por ter proporcionado esse momento de leitura, de reflexão sobre a história, de escrita sobre o texto, de ter feito essa ponte entre a gente e me proporcionar também saber tantas coisas bacanas que vocês pensaram sobre o livro, sobre a história, sobre os personagens. Para mim foi super especial, foi super importante. Um grande beijo, espero que a gente possa se encontrar em breve. Tiramos as fotos que vocês falaram, né? Para tirarmos as fotos que vocês falaram, pra gente poder fazer uma tarde de autógrafos, pra gente poder conversar mais, pra vocês me contarem sobre as histórias de vocês e a gente poder ter um encontro literário muito bacana. Um grande beijo, até mais!